Bem-vindos a mais um curso, o curso sobre os segredos da ética judaica, o Pirkei Avot, a ética dos pais. Esse é um livro que eu gosto muito. No passado eu já dei dezenas de aulas sobre esse livro e agora, nessa nova época, a partir de Pesach, existe o costume de que semanalmente estudamos um capítulo do Pirkei Avot. Originalmente, esse costume é de Pesach até Shavuot, que seriam 6 semanas, mas o Rebbe até Rosh Hashanah, 6 meses, ao invés de 6 semanas, 6 meses nós estudamos semanalmente um capítulo do Pirkei Avot. Porque é um livro de ética, é um livro de moral, é um livro de educação, é um livro de orientações para todos e para qualquer época, como que devemos nos comportar, o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer. Então, antes de mais nada, antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu gostaria de dar uma pequena introdução o que é este livro. Existe esse livro na internet, você pode comprar o livro Pirkei Avot. Saiu agora um novo livro com mais orientações, mais detalhes, com explicações do Rebbe sobre o Pirkei Avot, que vale a pena você adquirir este livro, tá? Se você quiser, eu posso depois lhe enviar o link deste livro, porque realmente é um livro muito, muito bom, muito prático, de como que realmente podemos seguir e levarmos a nossa vida com mais ética, com mais valores judaicos, que é o mais importante, não somente ética, não somente moral, mas uma ética judaica, um comportamento judaico, como que a Torá nos orienta. Existe a Torá oral, que é dividida inicialmente em Shesha Sidrei Mishnah, os 6 tratados da Mishnah. Que nesses 6 tratados é explicado e elaborado todas as 613 mitzvot da Torá, os preceitos, todas as leis, com os mínimos detalhes, com todas as suas ramificações, que isso que é o Talmud. Só que o Pirkei Avot faz parte dessa coleção, só que ele é um estudo à parte. É um estudo diferenciado de todos os outros livros. Todos os outros livros é um livro de leis, de regras, de interpretações sobre as leis e sobre essas regras. Neste livro do Pirkei Avot, nós não temos nele nenhuma halachá, nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma mitzvah. É somente questão de ética, de orientação, de comportamento. Como que um dos nomes que é dado a este livro é Milta de Hassedut, palavras de Hassedut. Um Hassid é alguém que faz Lifnim Mishurat Adin, além da lei, além da obrigação. Então, qual é a grande novidade desse livro? Porque na história já existiram grandes filósofos, ou toda a filosofia, Aristóteles, Platão, que desenvolvem o comportamento humano sobre ética, sobre moral, sobre sentimentos, comportamentos. Então, qual a grande novidade de estudarmos sobre ética neste livro da ética dos pais? Aliás, quem são os pais? Quando falamos pais, significam os nossos patriarcas, os nossos grandes sábios da Torá.
Os patriarcas da Torá são os sábios da Torá, os grandes Chachamim do Talmud, da Torá oral. Que eles são a base de toda a Torá que nós temos escrita hoje. Então, qual a grande diferença entre a filosofia e este livro de ética e moral judaica? Porque toda a filosofia foi desenvolvida pela lógica humana. E a lógica humana não necessariamente que é a correta. O ponto mais importante é que não necessariamente que o filósofo praticava a sua filosofia. Como encontramos muitos médicos que são obesos, ou que fumam, ou que comem porcaria. Se ele é médico, ele deveria ser a pessoa exemplar. Só que a regra conhecida é: façam o que eu falo e não façam o que eu faço. A grande novidade dos nossos sábios com S maiúsculo, os sábios da Torá, os sábios da nossa filosofia judaica, tudo que eles falam faz parte da Torá de Deus. Por isso que a primeira Mishnah, o início deste livro, descreve Moshe Kibel Torah Sinai. Moshe recebeu a Torá no Sinai, passou para Josué, Josué para os anciões, e assim foi passando até a grande assembleia dos nossos sábios, que eles acabaram escrevendo a Torá. A Torá, que era oral, acabou sendo digitada, e este livro é um destes livros. Quer dizer que tudo que iremos discutir neste livro, primeira coisa, veio de Deus, passou para Moshe e passou para os nossos sábios. E cada um destes sábios, que é o que está ditando esta Mishnah, esse ensinamento, antes de abrir a boca, era a filosofia de vida dele. Ele se comportava dessa forma, por isso ele costumava dizer, a frase mais repetida nesse livro é Hu Haya Omer. Ele falava. A tradução seria, ele costumava dizer. Mas a tradução literal é Hu Haya, ele era, vírgula, Omer, falava. Primeira coisa, ele era. Ele vivia dessa forma. Essa era a sua filosofia de vida. Era a forma que ele se comportava. E por isso que ele praticava e pregava e cobrava disso dos seus alunos. E por isso que virou o slogan dele. Como, por exemplo, Rabbi Akiva, que estamos agora nesses dias do Sfirat HaOmer. Rabbi Akiva dizia, amarás o próximo como a ti mesmo. Isso é toda a Torá. Essa que era a filosofia de vida dele. E por isso que ele ensinou isso para os seus 24 mil alunos. Então, essa que é a pequena introdução sobre esse livro do Pirkei Avot, livro de ética, livro de moral. Então, se em algum momento aparecer neste livro alguma lei, alguma regra, saiba que o propósito dessa frase não é te ensinar qual é a halachá, qual é a lei, e sim para te descrever e para te ensinar qual é o seu sentimento a cumprir esta lei. Qual é a moral, ou a ética, ou a emoção, ou de que forma você deve se comportar ao fazer tal e tal coisa. Com essa pequena introdução, podemos mergulhar agora nesse livro tão incrível, Pirkei Avot, o livro da ética dos pais, da ética judaica. E cada semana iremos pegar um capítulo e vamos mergulhar numa frase, numa Mishnah deste capítulo. Estamos aqui no Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah número 6. A Mishnah diz o seguinte: Yoshua ben Perachia, Yoshua filho de Perachia, e Nitai da cidade de Arbel, eles receberam, ou seja, eles aprenderam dos precedentes, dos sábios que falaram antes deles, que eram seus mestres.
que era Yosef ben Yoezer e Yosef ben Yohanan. Então, cada capítulo, ou cada frase, cada parágrafo deste livro vai passando uma geração para frente. Cada um foi aprendendo do seu professor, daquele que veio antes dele, uma geração anterior a ele. Yoshua ben Perachia, ele dizia o seguinte: 3 coisas, 3 frases, e essas 3 mensagens que iremos elaborar hoje. Primeira, estabeleça para ti um mestre. Faça para ti um mestre. Número 2, adquira para ti um amigo. Canela haver, adquira, compre, conquiste um amigo. E número 3, julga a cada pessoa favoravelmente. Dan kol adam et kol adam lekav zchut. Sempre julgue o próximo de uma forma correta, de uma forma favorável. E aqui, essa frase foi dita pelo Rabbi Yoshua ben Perachia, que mais para frente iremos entender por que foi ele que disse essa frase e de que forma que ele vivia e pregava essa mensagem para os seus alunos. Aqui, na verdade, ele está nos ensinando como que eu devo lidar com 3 tipos de pessoas. Uma pessoa que está acima de mim, faça para ti, adquira para ti estabeleça para ti um mestre que está acima de mim, um professor que está acima de mim. Número 2, alguém que está no meu nível, que é um amigo, adquira um amigo. E depois, alguém que está abaixo de mim, em qualquer sentido que seja. Então, eu devo julgar qualquer pessoa menos favorável do que eu devo julgá-lo favoravelmente. Então, aqui, começando com uma pequena história. Qual a importância de ter um mestre, de ter um Rav, de ter um Rebbe? Aser lecharav, adquira para ti um mestre, um mentor, um rabino. Tenha um rabino, um orientador, que seria uma espia, um coaching espiritual. Tinha um grande sábio, um grande mestre, tzadik, Beit Israel, o Rebbe de Gur, da linha de Gur, que vivia em Israel. E certa vez um dos seus alunos ia mudar a negócios para a Alemanha, e o mestre estava preocupado com o seu aluno. Então ele virou para ele e falou: olha, quando você for para a Alemanha, você pode me comprar alguns cigarros de lá? Por favor, gostaria que você me trouxesse uns cigarros alemães. E o aluno falou: sim, Rebbe, com certeza, vou trazer para o senhor. Ele foi, viajou, trabalhou, fez a grana dele, e depois de muito tempo ele volta para Israel. Quando ele chega em Israel, ele lembra do mestre e falou: esqueci de comprar os cigarros alemães. Então ele foi até o Duty Free, comprou cigarro alemão lá no aeroporto em Israel. Ele vai até seu mestre, ele chega no mestre e fala: Rebbe, eu trouxe aqui para o senhor os cigarros. Então o Rebbe vira para ele e fala: me fala uma coisa, qual é a verdade? Onde você comprou esses cigarros? Ele falou: na verdade, Rebbe, não posso mentir para o senhor, mas eu adquiri esses cigarros aqui em Israel. E o Rebbe olhou para ele e falou: você acha que eu precisava do cigarro? Você acha que eu precisava dos cigarros da Alemanha? Eu queria que mesmo lá na Alemanha, tão distante, você se lembrasse o tempo todo que você tem um Rebbe, que você tem um mestre que tanto te ama e que se preocupa com você. Então aqui nós entramos num conceito muito judaico que se chama Rav, Rebbe, Mashpia, um rabino, um mentor, um professor.
E a grande pergunta são 3 perguntas. Por que preciso ter um professor, um rebbe, um rabino? Quem precisa de um rabino? E quem pode e deve ser este Rav, esse rabino, esse meu mentor? Primeira coisa, por que eu preciso ter um Rav? Por que eu preciso disso? Porque normalmente as pessoas falam, eu tenho um rabino para perguntar uma questão de halachá, de lei judaica. É kasher, não é kasher? Quando que é o Shabat? Quando começa? Posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Saber as questões práticas para fazer um casamento, para fazer um divórcio, para fazer alguma coisa no dia a dia, para adquirir uma mezuzá, um tefilim. Questões práticas. Mas, aparentemente, isso seria para pessoas simples, para pessoas que não conhecem a lei, o código de lei a fundo. Mas um Talmid Chacham, um erudito da Torá, talvez ele não precisaria ter um mestre, porque ele sozinho já consegue saber, já consegue aprender, já consegue ver os detalhes da lei por conta própria. Só que, como falamos na introdução dessa aula, este livro não é um livro de leis, é um livro de boa conduta, é um livro de boas midotovot, de irat shamayim, de temor e reverência a Deus, de ética judaica. Então aqui, quando a Mishnah, o livro nos ensina a ser lecha rav, tenha um mestre, aqui significa um orientador espiritual, um mentor espiritual, um coaching, como que na linguagem, no Chabad é chamado de um mashpia, de um orientador. Porque o ser humano, ele é muito subjetivo. E ninguém vê, percebe, reconhece as suas próprias falhas. Porque teu amor é muito maior do que tuas falhas. Então você sempre vai ter uma justificativa pelas tuas falhas. Então precisamos ter alguém de fora que vai conseguir apontar as minhas falhas. Não somente as minhas falhas, os meus objetivos de vida, os meus potenciais que eu posso atingir. Então nós temos um rabino, um rav, não só para perguntar questões halachicas, questões de leis judaicas, mas para perguntar qualquer área da vida. Tudo que tem a ver com o serviço a Deus, com o meu judaísmo. Porque na vida todos temos dilemas. Porque tem o dilema daquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu devo fazer. E a pessoa é muito subjetiva, ela vai pensar em si aquilo que é o correto por mim. Mas quando vem uma pessoa de fora e te orienta, e te olha por fora, ele fala, não, é isso que você deve fazer. Apesar que não é isso que você gostaria de fazer, mas é esse que é o correto. Mais ainda, no momento que a pessoa ela se acostuma a sempre se orientar com uma espia, com seu orientador, com seu rabino, e perguntar a sua opinião, devo fazer isso, não devo fazer aquilo, devo fazer esse negócio, não devo fazer esse negócio, como que eu devo lidar com esse meu filho que está nessa situação, que está revoltado, ou que tem questões? Será que eu devo fazer tal investimento? Como que eu vou lidar com meu cônjuge, que eu estou brigando, que eu estou insatisfeito com ele? Como que eu vou lidar com situações da vida particulares, não necessariamente espirituais, mas do dia a dia? Então aqui, na verdade, o rabino ele consegue enxergar de uma forma muito maior. E é alguém que vai trazer muito mais irat shamayim, temor a Deus, reverência a Deus. Porque na hora que eu tenho essa submissão perante o meu mentor espiritual, eu terei também essa submissão perante Deus. Porque quando a pessoa ela se acostuma a ter uma autoridade espiritual judaica acima dele e sempre buscá-lo nas suas situações da sua vida,
Então eu começo a procurar na minha vida o que Deus quer de mim e não o que eu quero da minha vida. E a grande questão é o que muitos se abstêm de procurar por um rabino, procurar um mentor espiritual, porque eles falam, não, ele vai estragar a minha vida. Ele vai me proibir fazer tais coisas. Ele vai falar para mim fazer o que eu não quero fazer. Então ele vai estar me limitando. É o que muitos pensam, infelizmente. Só que a verdade é o oposto. Porque todo ser humano tem dons e potenciais não desenvolvidos. O rabino, o mashpia, ele te ajuda a achar, a diagnosticar os teus dons, os teus poderes que você não desenvolveu, que você não levou adiante. Então aqui a Torá está te falando, tenha um mentor que ele vai te ajudar a crescer na vida, de ter sucesso na vida, não só espiritual, mas que você possa casar, que você possa ter filhos, que você possa fazer bons negócios, ter bons amigos e bons comportamentos, boa ética, bons sentimentos e de não brigar desnecessariamente, de não fazer uma coisa errada que amanhã você vai se arrepender. Eu tenho experiência própria. Muitos anos atrás, eu tinha uma situação pessoal ou profissional que eu estava muito em dúvida se eu deveria fazer ou não fazer. E eu fui falar com o meu mashpia, com o meu rabino. Eu falei, olha, a situação é tal e tal e tal. E ele falou para mim, não vá para esse negócio. Não vá fazer esse trabalho. Não é bom para você. E na época, jovem, sabidão, eu falei, eu sou mais inteligente do que o meu mashpia, do que o meu rabino. Ele não sabe a situação, com certeza vai ser bom, vai dar tudo certo. E eu fui. E eu apanhei. Eu sofri. Foi muito difícil. E a maior dificuldade foi que eu sabia que eu estava indo contra o meu mentor, contra o meu rabino. Ele falou para mim, não vá, não faça. E eu fui. E durante 2 anos eu sofri com isso. Até que eu acabei me livrando e saindo dessa situação. Mas a partir daquele momento, eu aprendi uma mensagem para a minha vida. Qualquer situação, telefone, escreva, fale pessoalmente, ou de qualquer forma que seja, com o teu rabino, aquela pessoa que você se identificou, como falaremos mais adiante. Principalmente quando a gente está numa encruzilhada, está numa bifurcação. Você não sabe se você é para a direita ou para a esquerda. Se você vai por cima, por baixo, se você faz ou não faz. Liga, pergunte, se oriente, porque senão vai dar mal. Segundo ponto. Quem precisa de um Rav? Todos precisam de um rabino. Qualquer pessoa precisa. Mesmo o maior rabino precisa ter o seu próprio rabino. Quando o Rebbe lançou esse projeto de Asel Harav, de que toda pessoa tivesse um mashpia orientador, o Rebbe virou para o diretor da Yeshiva e pediu para que ele fosse o seu mashpia, o seu orientador. E ele acabou aceitando. Não sei como que era essa conversa entre os dois, quantas vezes o Rebbe se orientou com ele, mas o Rebbe também tinha o seu próprio mashpia. E a questão é quem pode ser esse meu rabino? Quem pode ser esse meu rabino? Ah, você vai falar, o Rabino Elial, com certeza. Não. Não tem que ser o Rabino Elial, não tem que ser um rabino. Tem que ser alguém que seja superior a você,
ou uma pessoa que seja um exemplo espiritual. Essa é a primeira pessoa. Não tem que ser um legislador, um posek halachá, um rabino que sabe todas as leis. É um rabino que é um exemplo de vida, um exemplo judaico, um exemplo da Torá, que tem uma boa família, que tem boa ética. Se você não encontra um rabino mais velho, um rabino mais conhecido do que você, pode ser uma pessoa menor, pode ser uma pessoa talvez não tão conhecedora como você, mas é alguém que vai te colocar nos eixos da verdade, nos eixos que vão te orientar no caminho espiritual. Obrigado, Gabi. Número 3, você tem que encontrar alguém que você tenha empatia com ele e ele contigo. Alguém que você sinta vontade de abrir as cartas, de abrir o jogo, de falar, olha, eu fiz tal e tal coisa, e eu queria saber como sair dessa. E de não ter vergonha, alguém que você possa realmente compartilhar com ele tudo, teus segredos, os teus sentimentos, para que ele possa realmente te diagnosticar e te dar um bom exemplo. E essa que era a vida do Rabi Shua ben Prachia. Esse Rabi Shua ben Prachia que disse essa frase, ele sentiu na pele essa situação. Olha só, ele acabou virando o líder judaico da época dele, o Nassi. Depois, ele disse a seguinte frase. Depois que ele assumiu a liderança, ele falou a seguinte frase. Antigamente, antes que eu subi no trono da liderança, qualquer pessoa que falasse para mim, olha, suba no trono da liderança, eu iria acabar com ele como um leão. Porque, imagina, de jeito nenhum que eu quero subir e ser um grande líder. Mas depois que eu subi no trono da liderança, ninguém pode me tirar daqui. A frase que ele disse é, se alguém me tirar dessa altura de liderança, eu jogarei sobre ele uma panela com água quente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar, olha, quando você é pequeno, você precisa de um mestre. Mas quando você é grande, você também vai subir a liderança na cabeça, você precisa continuar tendo para si um mestre. Então essa aqui é a primeira mensagem que aprendemos hoje. 3 pontos. Todos precisam ter um rabino, um mashpia, um orientador. Por quê? Porque você tem que ter uma autoridade acima de você e tem que ser alguém que você possa se inspirar com ele, que ele vai te inspirar, que ele vai te orientar e vai te colocar no caminho correto. Frase número 2. Ukne lecha haver. Adquira para ti um amigo. O que quer dizer um amigo? Certa vez, tinha um Hassid muito idoso, uma pessoa muito religiosa, muito ortodoxa, hassídica, que o filho dele acabou, como se diz, chutando o pau da barraca. Acabou chutando o balde, acabou largando a religião judaica. E o pai ficou muito chateado, ficou muito, muito magoado, e tentou de tudo. Falou com os rabinos, falou com isso, com aquilo, com o diretor da yeshiva, da escola, mas nada adiantou. E ele acabou entrando numa audiência particular com o Rebbe e pediu um conselho. E o Rebbe falou para ele, em situações como essas, é muito melhor que você converse com os amigos dele, porque os bons amigos possam orientá-lo, influenciá-lo e ajudá-lo para que ele possa voltar para o bom caminho. E eles têm um poder muito maior do que os rabinos. E é assim que aconteceu na prática. O pai falou com os amigos, pediu que eles aproximassem o filho dele, eles acabaram aproximando, e ele acabou voltando, e voltou para a religião, casou, e voltou realmente para os eixos judaicos. Daqui nós vemos a força máxima que um amigo ele tem. De certa forma, muito maior
do que a força do professor. Por isso que a frase diz, Asel harav, faça um mestre, mas o kanel haver, adquira. Você precisa adquirir um amigo. É uma continuação, não é um ou outro. Você precisa ter um mestre e você tem que adquirir um amigo, porque o amigo ele vai completar aquilo que o mestre não consegue transmitir. O mestre ele vem de cima, então ele vai te orientar com essa autoridade, enxergando de uma forma superior. Mas quando vem bons amigos, eles conseguem sentir a tua dor, ou sentir o teu desafio, sentir a situação que você está passando, e te dar uma dica, te dar um abraço, te dar um conselho de amigo, amigo do peito, que vale muito mais do que o grande professor. Mas a gente tem que ter cuidado, porque os amigos podem estragar a criança, não somente a criança, podem estragar a pessoa, pode ser maus amigos, más influências, más companhias, mas, por isso que aqui ele descreve o Kenel HaHaver, adquira um amigo. Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no YouTube? Agora eu já tenho, sei lá, 5.000. Tem pessoas que têm milhões de seguidores. Mas eu tenho certeza que nenhum desses milhões são amigos dele, amigos do peito. Talvez um. Aquele amigo que você fala, esse aqui eu abro, compartilho com ele 24/7, qualquer horário do dia, da noite, para o bem ou para o mal. Em qualquer situação, ele é o amigo de verdade, que eu consigo compartilhar com ele. Mas tem que ser um bom amigo. E por isso que a frase diz, o Kanel HaHaver, você tem que adquirir, você tem que ir atrás, você tem que realmente adquirir, comprar. A frase é comprar um amigo. E comprar, às vezes, você compra com presentes, você compra com um bombom, você compra com uma lembrancinha, você compra ele chamando ele na sua casa. De qualquer maneira que seja necessária para você conseguir adquirir este amigo, para que realmente você seja o melhor amigo dele, ou que ele seja o seu melhor amigo. Então, por isso que você tem que ter os dois. Como que o Rebbe anterior dizia, Im en haver, im en rav, en haver. Im en haver, en rav. Se não tem um rabino, não tem um amigo. Se não tem amigo, não tem rabino. O amigo, ele complementa o rabino, e o rabino complementa o amigo. Você tem que ter os dois ao mesmo tempo. Você tem que ter os dois. E aqui vem uma frase que o Rabbeinu Yonah dizia o seguinte, o bom amigo serve para 3 coisas. Para o estudo da Torá, porque está escrito que eu aprendi muito dos meus mestres, mas dos meus amigos eu aprendi muito mais. Número 2, um bom amigo ajuda para mitzvot, porque se você é meu amigo, eu não quero que você faça um pecado, eu não quero que você faça uma coisa ruim, eu vou me sentir mal, ou eu vou deixar de fazer algo errado para que meu amigo não fique chateado comigo. Então ajuda também. E número 3, para bons conselhos que vai dar um amigo para o outro. Então essa segunda frase que Rabbi Yoshua Ben Pracha nos ensina nessa Mishnah. E a terceira mensagem, você sempre deve julgar cada pessoa favoravelmente. Favoravelmente. A tradução literal seria julgue qualquer pessoa para a balança do mérito, de uma forma meritória. Você tem a balança de 2 pratos, você sempre deve colocar e julgar para a balança dos méritos e não da balança das falhas. Sempre enxergar com o olho direito e não enxergar com o olho esquerdo. E o exemplo disso
era o grande tzadik que viveu na época do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Eles eram consogros, na verdade. Os seus netos casaram entre si. Reb Levi Yitzhak mi Berdichev. Reb Levi Yitzhak, da cidade de Berdichev, na Ucrânia. Eu tenho um colega que ele é rabino na Ucrânia, ele está aqui agora com a gente, e ele é rabino na Ucrânia, alguns quilômetros de distância dessa cidade de Berdichev, onde que está enterrado até hoje, mais de 200 e poucos anos, o Reb Levi Yitzhak de Berdichev. E este Reb Levi Yitzhak, ele era chamado o advogado de defesa do povo de Israel. Sanegorav shel Israel. Era aquele que sempre, mas sempre, julgava todas as pessoas favoravelmente. Como a história mais famosa, que certa vez no Yom Kippur, que você não pode trabalhar, não pode acender fogo, não pode fumar, ele encontrou um judeu na rua, na feira, fumando no dia do Yom Kippur. Então Reb Levi Yitzhak vira para ele e fala: Reb Id, você sabe que hoje é Yom Kippur? Falou: sim, eu sei que hoje é Yom Kippur. E você sabe que no Yom Kippur não pode fumar? Falou: sim, eu sei que não pode fumar no Yom Kippur. Então Reb Levi Yitzhak, ele vira para os céus e ele fala: Ribono shel Olam, Criador do Universo. Olha só que incrível teus filhos são. Você tem aqui um judeu fumando no dia do Yom Kippur. Só que ele é sincero. Ele falou a verdade. E ele não é capaz de mentir. Olha só que maravilha. E assim existem inúmeras histórias. E até o dia de hoje, o mérito dele, quando você menciona o nome Reb Levi Yitzhak mi Berdichev, ou Levi Yitzhak ben Sara Soshe, filho da mãe dele, ou só você mencionar, se for mais fácil, mencionar o nome da cidade dele, Berdichev, já é um grande zechut, um grande mérito para as pessoas de lembrar o nome dele, e isso vai mexer que ele possa julgar a nós e ao mundo favoravelmente. E a grande pergunta é: como julgar uma pessoa favoravelmente? Como posso olhar para uma pessoa que está pecando, que está aprontando, que está cometendo um erro gravíssimo, e olhar para ele com um sorriso e julgá-lo favoravelmente? Esses dias eu estou lidando com uma situação que eu vi alguém fazendo uma coisa gravíssima. E eu estou tentando resolver essa falha dele. Mas é um desafio. Olhar para essa pessoa favoravelmente. Eu sei que ele cometeu um erro gravíssimo e eu vou conseguir enxergar a ele com o olho direito. É muito difícil. Só que, para isso, nós temos o Tânia. E aqui também o Pirkei Avot. O Tânia já nos ensinou uma frase, umas mensagens muito fáceis de como julgar a qualquer pessoa favoravelmente. E o Alter Rebbe escreve o seguinte: quando a pessoa ela cumpre e sente isso que os sábios nos orientam, seja humilde perante qualquer pessoa. Por quê? Porque a frase diz: não julgue o próximo até que você esteja na situação dele, até que você vista as calças dele. Porque aquela pessoa fez tal e tal coisa porque talvez o lugar, o ambiente onde que ele nasceu, que ele vive, que ele trabalha, é muito mais complexo e muito mais tentador do que o teu. Talvez ele tenha que estar na rua o dia inteiro e estar em lugares perigosos e com companhias ruins, malandras, negativas, e talvez lugares que vão despertar sentimentos errados ou tentações ou prazeres proibidos.
e o que o olho vê, o coração acaba sentindo. Então, olha só, essa situação dele. Já eu estou em casa o dia inteiro, eu estou no computador, estou no celular, estou nos livros, fechado em casa, não vejo besteira, não estou na rua, não passo pelos testes que aquela pessoa está passando. Então, talvez por isso que ele falhou. Quem disse que eu não falharia se eu estivesse na situação dele? Como que o próprio Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde da face da terra. Por quê? Porque ele enxergou a nossa geração que antecede a vinda de Mashiach. E ele, Moshe, disse, eu não sei se eu aguentaria os testes que o ser humano está passando na geração que antecede a vinda de Mashiach, do século 21, ou do ano 2024. Eu, Moshe, não sei se eu aguentaria. Porque para ele era fácil. Ele falava com Deus, não comia nada, não bebia nada, ficava no deserto, estava na dele, separado, só santidade máxima. Mas se ele descesse e aterrissasse no mundo tanto quanto nós estamos hoje, talvez ele não aguentaria. Então aqui, na verdade, nós percebemos qual é o objetivo de julgar alguém favoravelmente. Porque quando eu saio desse ponto de vista que o cara é um pecador, e sim entender que aquela pessoa, no fundo, ele não queria pecar. No fundo, ele nem poderia pecar. Só que ele acabou caindo, ou que Deus colocou ele em tais situações de testes e tentações que ele não conseguiu passar. Mas, na verdade, no fundo, ele é bom, ele é uma boa pessoa, uma boa alma judaica. Ele queria fazer o bem o tempo todo. Então, na hora que eu enxergar ele com o olho direito, eu vou conseguir ajudá-lo a sair dessa lama, dessa sujeira. Então, quando eu julgo o outro favoravelmente, 3 pontos. Número 1, eu não estou eternizando o mal que ele cometeu. Número 2, eu estou revelando o seu bem interno, a sua bondade e pureza interna. E número 3, dessa forma eu estarei dando força para ele se superar o mal e a situação negativa que ele está passando. E mais ainda, Deus, ele não coloca o homem, a pessoa, em testes que ele não consegue passar. De acordo com a força, o homem é sobrecarregado. Se a pessoa ele tem desafios impossíveis, não existe impossível. Se Deus te deu essa situação, te deu esse grande teste, é porque você consegue passar por isso. Você tem as forças, você tem a ferramenta para passar por isso. Pode ser muito difícil. Como eu acabei de gravar um shiur sobre amores proibidos. São testes, mas Deus te deu a força de você não ir atrás deste amor proibido. Então, no momento que eu enxergo essa pessoa e eu falo para ele, você é uma boa pessoa, e você é forte, e você é bonito, e você tem uma alma muito forte, eu vou revelar e incentivá-lo a sair da sujeira, a sair da transgressão. E isso era a filosofia de vida do Rabbi Yoshua ben Prachia. Na vida dele, ele tinha um aluno que acabou se afastando do judaísmo. E ele acabou afastando ele. E ele afastou ele tanto que ele foi muito longe da religião judaica. E criou uma outra religião. E esse Rabbi Yoshua, depois ele tentou ir lá, pegar e aproximar este aluno, mas já era tarde demais. Então Rabbi Yoshua, ele aprendeu uma lição dessa história. Que mesmo uma pessoa tão perversa, tão pecadora, que foi tão longe, ao invés de você afastá-lo, encontre o lado positivo dele. Aproxime ele.
E dessa forma você vai conseguir trazer ele de volta para o caminho real, para o eixo correto da Torá e da verdade. E essa que é a mensagem para a nossa vida. Hoje em dia, principalmente, tantas pessoas afastadas da Torá, do judaísmo, de Deus. Tem pessoas, infelizmente, ainda tem pessoas que enxergam eles com o olho esquerdo. E enxergam a eles de uma forma crítica. Ah, isso aí não presta, esse cara aí se assimilou, essa pessoa está muito longe da Torá de Deus. Veio o Rebbe de Lubavitch e criou uma revolução. E o Rebbe era o exemplo disso, de aproximar e enxergar favoravelmente toda e qualquer pessoa, todo e qualquer judeu, todo e qualquer ser humano, sempre enxergar o potencial, o lado positivo dele e não o lado negativo. Como existem inúmeras histórias. Tinha um jornalista israelense, Levi Yitzhak Yerushalmi, que era um jornalista de esquerda e que escrevia artigos contra religiosos, contra os Hasidim, contra o Rebbe. E certa vez ele estava em Nova York e o grande jornalista, o Gershon Ber Jacobson, levou ele para o Rebbe e o Rebbe fala para ele: eu aprecio muito os teus artigos. E o cara caiu para trás. Ele não entendeu como que o Rebbe de Lubavitch leu os artigos antirreligiosos. E isso aproximou ele. Isso quebrou as críticas dele. Ele nunca mais escreveu contra Deus, contra a religião, contra os Hasidim. Pelo contrário, ele começou a escrever muitos artigos pró-judaísmo, pró-hasidismo e assim por diante. E assim também nós podemos e devemos seguir dessa forma, de sempre enxergar o próximo e julgar o próximo favoravelmente. E com isso nos encerramos a nossa primeira aula, a primeira Mishnah da nossa aula dos segredos da ética judaica, e que possamos pegar essas 3 mensagens na prática no nosso dia a dia. Uma boa noite para todos.